Olá, estudantes! Sou Juliano, professor de língua inglesa. Hoje vamos falar dos adjetivos comparativos. Nesta aula, trataremos das diferentes formas de comparações em inglês. Quando e como fazemos comparações entre alguém ou alguma coisa? E como fazer isso na língua inglesa? Mas antes, tem informações para os professores. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade: utilizar de modo inteligível as formas comparativas e superlativas dos adjetivos para comparar qualidades e quantidades. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA. O objetivo consiste em entender os comparativos em suas várias formas e usos na língua inglesa. Os objetivos de aprendizagem são construir conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos na língua materna. Aproveito este momento para pedir a vocês, estudantes, que confirmem suas presenças através do QR Code que está na tela. Muitas vezes precisamos fazer comparações entre pessoas ou coisas. Fulano é mais alto que Beltrano. Este carro é tão rápido quanto aquele carro. Os adjetivos, ou adjectives, têm papel fundamental quando queremos dar qualidades às pessoas ou coisas. Vamos relembrar o que é adjetivo e substantivo? Substantivos, em inglês, nouns, podem ser pessoas, lugares ou coisas. Então, nomes de pessoas, lugares ou objetos são nouns, ou substantivos. Adjetivos são as palavras que descrevem ou dão características aos substantivos. Por exemplo, isto é uma caneta. É uma coisa ou substantivo. Em inglês, noun. Se digo, it's a black pen. Esta é uma caneta preta. Preta é um adjetivo, uma qualidade desta caneta. Para comparar, usamos os adjetivos de comparação. Bom, no inglês também temos adjectives e nouns, adjetivos e substantivos. Vamos conhecer alguns e usá-los para fazer comparações. Notem essa situação. Temos pai e filho. O filho cresceu e atingiu a mesma altura de seu pai. O nome dele é Brian. Então podemos dizer, Brian is as tall as his father. Brian é tão alto quanto o pai dele. Usamos as plus adjective plus s. As mais adjetivo mais s, para comparar algo ou alguém que de alguma maneira são iguais. Percebam que o adjetivo está entre as e s. O adjetivo neste caso é tall, alto. Vamos ver um exemplo à direita. Brian is as smart as his father. Brian é tão inteligente quanto o pai dele. Consegue identificar o adjetivo em as smart as? Lembram? As mais adjetivo mais s. Smart é o adjetivo, pois descreve as características de ambos, do pai e do filho. As smart as quer dizer tão inteligente quanto. Vamos ver um exemplo em forma negativa. This chair is not as heavy as that table. Esta cadeira não é tão pesada quanto aquela mesa. Comparamos o peso entre uma cadeira e uma mesa, usando as mais o adjetivo heavy, pesada, mais s. This chair is not. Esta cadeira não é as heavy as that table. Tão pesada quanto aquela mesa. Basta acrescentar o not na frente do verbo to be para comparação negativa. This chair is not. Esta cadeira não é, mais a comparação. Vejamos o que aprendemos. Vou mostrar os enunciados e vocês terão que encontrar as palavras que preenchem os espaços com as comparações. Vamos comparar aqui dois cachorros. Ambos são brincalhões. Spot é tão brincalhão quanto Tintim. Spot is, tananã, Tintim. O adjetivo é playful, brincalhão. Time. Spot is as playful as Tintim. Spot é tão brincalhão quanto Tintim.
Perceberam como é simples comparar algo em igualdade? Temos aqui os dois objetos de comparação, no caso, dois substantivos, spot e tintim. Aí depois vem o verbo to be, is. Aí vem a comparação. As playful as. Tão brincalhão quanto. Próximo exercício. Leopardos não são tão grandes quanto leões. Leopards, taranã, lions. O adjetivo é grande, big. Para não ficar tão hardcore, vou revelar a estrutura do espaço. É esta. To be, mais negação, mais comparação. Tempo para responderem. A resposta é: Leopards are not as big as lions. Leopardos não são tão grandes quanto leões. Mais uma vez, os dois substantivos, nesse caso, o nome dos dois felinos, leopards e lions. E no meio, o verbo to be, neste caso, are, porque é plural, estamos falando de leopards e lions. Depois a comparação, a negação, not, mais a comparação, as big as lions. Leopards are not as big as lions. Vamos começar a falar de comparação de superioridade, ou seja, vamos dizer que algo ou alguém é mais alguma coisa que algo ou alguém, iniciando com os adjetivos que são chamados de adjetivos curtos, short adjectives. Para isso, vamos ver alguns exemplos para facilitar o entendimento. No centro da tela temos uma tabela. Do lado esquerdo, nós temos os adjetivos em suas formas padrão. Do lado direito, temos eles em suas formas para comparação. Já pode notar uma diferença marcante. O sufixo ER, as letras ER no final dos adjetivos para comparação. Portanto, tall é o adjetivo alto. Já taller significa mais alto. Veja o exemplo lá à esquerda. He is tall. Ele é alto. Mas se eu digo taller, mais alto, portanto, he is taller than his father. Ele é mais alto que o pai dele. Abaixo, na coluna da esquerda. Big é o adjetivo comum, grande. Bigger, maior. Small, pequeno. Smaller, menor. Old, velho. Older, mais velho. Portanto, vejam lá no exemplo à esquerda. He is old. Ele é velho. Mas se eu digo, he is older than his brother, ele é mais velho que o irmão dele. Hora de colocar mais uma vez em prática o que aprendemos. Desta vez, não terão que preencher os espaços, mas sim escolher a resposta correta dentre 3 alternativas. Vamos lá. Este carro é mais rápido do que aquele caminhão. Como faço essa comparação? Vejam as alternativas. This car is broke than that truck. This car is nice and that truck too. This car is faster than that truck. Lembrando, estamos falando dos adjetivos curtos. Para essa comparação, usamos o adjetivo comparativo com er no final, er, seguido de than. What is the answer? Qual a resposta? This car is faster than that truck. Percebam o adjetivo comparativo mais than, para dizer que algo é mais alguma coisa que algo. Próximo. Michael é mais alto do que Paulo. E agora? Como digo isto em inglês? Michael is smaller than Paulo? Michael is taller than Paulo? Ou Michael is Paul's brother? Michael is taller than Paulo. Michael é mais alto que Paulo. Is taller than.
é mais alto que. Por favor, registre suas presenças por meio do QR Code na tela. Agora vamos falar dos long adjectives. Geralmente, os short adjectives, adjetivos curtos, aqueles de uma sílaba que vimos antes, não precisam de outra palavra para comparação. Porém, veremos agora os long adjectives, adjetivos longos. Eles têm 2 ou mais sílabas. Estes precisam de outra palavra para fazer comparação. Serão usadas as palavras more e less. Vejamos. This game is more interesting than that one. More interesting. Mais interessante. Aqui foi feita uma comparação entre 2 jogos. Um foi considerado mais interessante que o outro. This game is more interesting than that one. Este jogo é mais interessante que aquele. Notem que quando se usa o more, o adjetivo permanece intacto. Outro exemplo abaixo. This bird is more colorful than that one. Esta ave é mais colorida que aquela. Vimos alguns exemplos com more. Agora vejamos outros com o less. This song is less relevant now than ever. Esta canção é menos relevante agora do que nunca. Relevante é o nosso adjective. Less relevant. Menos relevante. This bird is less colorful than that one. Esta ave é menos colorida que aquela. Resumindo, usamos more para dizer que algo é mais e less para dizer que algo é menos, em comparações com adjetivos longos. Resumindo, usamos more para dizer que algo é mais e less para dizer que algo é menos em comparações com adjetivos longos, pois com os curtos não precisamos do more ou less, como vimos antes. Vamos fazer um teste de listening. A professora Carol veio nos ajudar hoje. Olá, Carol! Hey pessoal! Então, ela e eu vamos simular conversas e vocês terão que dizer o que foi dito. Fiquem tranquilos, daremos opções de resposta. Farei uma pergunta a ela. Prestem atenção na resposta da Carol, pois o quiz será sobre o que ela responder. Vamos lá. Carol, which do you prefer? TV shows or movies? I prefer TV shows because they are more exciting. Perguntei se ela prefere séries de TV ou filmes. O que ela respondeu? Agora é mais difícil. Verão a tradução da resposta dela. Qual foi, hein? Eu prefiro filmes porque duram menos tempo? Eu prefiro séries pois são mais longas? Ou eu prefiro séries porque são mais emocionantes? Antes de responderem, escutem outra vez a fala da professora. Vejam qual foi a resposta correta. Por favor, professora Carol. I prefer TV shows because they are more exciting. Então, qual foi a minha resposta dentre as 3 alternativas? Tempo. Professora Carol, qual foi sua resposta? I said, I prefer TV shows because they are more exciting. Eu prefiro séries porque são mais emocionantes. Vamos ver a próxima cena. Outra vez, terão que dizer o que eu respondi. Vamos lá. Carol, which do you prefer? Apples or grapes? I like apples, but grapes are even more delicious. Do que ela gosta mais? Grapes or apples? O que ela respondeu? Ela mesma irá dizer mais uma vez o que prefere. E em seguida, mostrar as opções de resposta. Professora, por favor. A resposta foi: I like apples, but grapes are even more delicious. Que quer dizer? Eu gosto mais de maçãs. Eu gosto de uvas e maçãs da mesma maneira. Eu gosto de maçãs, mas uvas são ainda mais deliciosas. Tempo.
Vamos saber a resposta. Professora, diga pra gente. Which do you prefer? Apples or grapes? I like apples, but grapes are even more delicious. Eu gosto de maçãs, mas uvas são ainda mais deliciosas. Compartilhe da sua opinião, professor. Vamos lá. Próxima cena. Carol, which kind of music do you prefer? Rock or soul? I think rock is more interesting than soul. Qual foi a minha resposta dentre as 3 alternativas? Vou repetir a resposta. I think rock is more interesting than soul. Time. Vamos ver a resposta? Professora, which kind of music do you prefer? Rock or soul? I think rock is more interesting than soul. Eu acho que rock é mais interessante do que soul. Muito bem. Estas foram as formas de comparação longas e com o uso do more e less. Eu quero perguntar algo a vocês. Vocês gostam de super-heróis? Sim? Que legal! Eu curto vários. Quem acham que é mais forte? Superman ou Shazam? Acham que o Batman é tão inteligente quanto o Homem de Ferro? Façam o seguinte, reúnam um grupo de amigos e coloquem em prática as formas comparativas da língua inglesa que vimos hoje. Podem comparar a força do Hulk e do Thor, a velocidade do Flash e do Superman. As opções são quase que ilimitadas. Pratiquem bastante, ok? Vamos recapitular o que vimos hoje? Entendemos o uso das comparações de igualdade, com o uso do as, adjective e as. Vimos as comparações com os adjetivos curtos, aqueles que usamos o ER no final, como older, taller, etc. Tratamos também dos adjetivos longos, aqueles que usamos com o more e o less para comparações. Esperamos que tenham gostado. Por favor, registrem suas presenças por meio do QR Code que aparece aqui na sua tela. Lembrem-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos.